bom dia, garotas. Vim aqui compartilhar, né, algo que o Senhor, né, tem ministrado muito comigo nesses últimos tempos, nesses últimos dias. E nós vamos tirar alguns ensinamentos, né, da história de Jó. Né, todo mundo conhece a história de Jó, sabe de todas as provações que ele passou, né? Ali também conta que, né, que ele era um homem justo, mas ele passou por tudo aquilo. Amém? Mas a lição que eu tiro, né, da história de Jó, que o Senhor, né, ministrou no meu coração, que a restituição começa de dentro para fora. Né? A gente sabe da história de Jó e a gente sempre pensa na restituição do lado, né? Sempre pensa na restituição no financeiro, né? Meu Deus, né? O Senhor diz que vai restituir, ele diz, ele já está restituindo. Né? A gente sempre pensa, meu Deus, mas o Senhor me deu uma palavra de restituição. Só que a gente sempre pensa no lado financeiro primeiro. Mas antes, o Senhor quer nos restituir de dentro para fora. Restituir, nos curar de dentro para fora, nos purificar, derrubar todas as mentiras, né, que a gente acreditou, todos os ídolos, né, que a gente carrega. Por isso que tem alguma, né, o Senhor tem falado no meu coração, tem muitas pessoas passando por, né, por muitas provações, um deserto, né? Mas o Senhor tem, no meio disso tudo, o Senhor tem restituído essas pessoas. Pode ver, você pode analisar a tua história. Né? Desde quando você começou a tua caminhada com o Senhor e desde agora, você não é mais a mesma, porque o Senhor tem restituído a tua história. Né? E que nem diz lá em Provérbios, assim como ele pensa, assim ele é. Então o Senhor tem nos restituído de dentro para fora. E também diz lá em 3 João, lá no 2, diz assim que ele prospera, né? Que ele seja próspero assim como a alma dele prospera. Então o Senhor quer que a gente seja próspero de dentro para fora. E o Senhor tem nos restituído, Ele tem derrubado as mentiras, Ele tem derrubado os ídolos, Ele tem nos curado, nos limpado, nos purificado, né? De tudo que enfim, nos curado de muitas coisas que a gente passou. Então pode ser, né, que o nosso externo ainda não esteja refletindo, né? Pode dizer, meu Deus, Lu, tá acontecendo muita coisa. Assim, ó, muitas coisas, né, na minha vida, muitas coisas ao mesmo tempo, mas o Senhor tem te curado. No meio disso tudo, o Senhor tem assim, restituído tudo que você precisa, a tua alegria, né, tudo assim, ó, tipo, a tua alegria vai voltar, tudo, porque ele quer fazer algo novo, não tem como ele derrubar, não tem como ele fazer algo novo sem derrubar, né, a estrutura velha. Então ele tem que derrubar, olha minha câmera aqui, então ele tem que derrubar essa estrutura velha para que ele possa trazer o novo para tua vida, e ele tem feito isso, ele tem trazido cada vez mais novo, né, que tu possa ver isso, que o Senhor te dê entendimento e discernimento, para tu entender a estação que você está. Eu sei que às vezes no externo, né, tá acontecendo muitas coisas, né, a gente bate o desespero mesmo, mas que você veja, peraí, eu não sou mais a mesma. De antes, né, o Senhor tem feito algo em mim, durante, né, mediante tudo isso, né, que eu estou passando, mediante todas essas provações, tribulação, né, Ele tem construído também uma fé em você, às vezes você não tá, né, meu Deus, né, não tá vendo, mas Ele tem construído algo em você, porque o Senhor disse que tudo coopera para o nosso bem, né, então Ele tem feito algo maravilhoso, né, Ele tem derrubado todas essas estruturas velhas para escrever uma linda história com você, amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero deixar essa palavra de Jó, que esse ensinamento que ele me deu, ele primeiro restituiu Jó de dentro para fora e depois o externo, né? Ele precisava trabalhar algo em Jó, né? Então ele trabalhou, né, o que tinha que trabalhar e depois refletiu no externo e toda a restituição. E eu creio que logo você, né, cantará, né, você dizer, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que eu passei, porque muitos aprendizados, né, no meio desse período o Senhor me curou, no meio desse período o Senhor fez grandes coisas, né, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor tirou realmente as mentiras, as crenças, né, que eu acreditava. Então eu tô saindo, né, enfim, desse deserto, dessa provação diferente, eu não sou mais a mesma. Amém? Eu creio que você, né, eu sei que às vezes no momento a gente não entende nada, mas eu creio que logo, logo você agradecerá ao Senhor e cantará e louvará a Ele, porque grandes coisas o Senhor tem feito. E Ele né, todo o tempo é bom e Ele faz com que tudo coopere. Né? Às vezes a gente não vê, mas Ele faz. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz.